Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao canal de Fora da Gaiola, a mais um estudo aqui da história da igreja. Se você está aqui desde o início, significa que você gostou do conteúdo e muito obrigado já pelos seus comentários positivos ou não tão positivos, né? Concordando ou não tão concordando assim com o que a gente está falando. Eu quero aproveitar a oportunidade e dizer para você que eu ainda não respondi você em vídeo, talvez, porque eu estou gravando essa série aqui, né, uma atrás da outra. Por exemplo, hoje é 23/9/2021. Eu já gravei um vídeo hoje pela manhã e estou aqui gravando pela noite também. Eu estou aproveitando todo o tempo que eu tenho e me esforçando para não só relembrar o conhecimento que eu ganhei quando fiz esse curso, né? Sim, eu já fiz esse curso aqui em 2018, se não me falha a memória, em 2017, 2018, algo mais ou menos assim. E foi muito bom para a minha vida espiritual, e agora eu estou relembrando ele e resolvi convidar você que está me assistindo agora para participar dessa aula junto comigo. Eu não sou o professor é o Juliano Reiser, que vai estar ministrando esse curso para nós, tá bom? Uma outra coisa que eu quero dizer é que nesse exato momento o meu gatinho está aqui solto, fazendo uma baderna danada ali. Se vocês ouvirem alguma zoada de gato miando e coisas bagunçando dentro de casa, é ele, né? Quando dá esse horário, todo mundo vai dormir e ele fica aqui badernando. Então, se vocês ouvirem alguma coisinha, é o gatinho, né? Vamos dar glória a Deus pela vida dos animais também. Uma outra coisa que eu quero dizer é que aqui nesse vídeo tem um link da Patrística, caso você não tenha baixado ainda, tá bom? O link da Patrística tá aqui embaixo, não só Patrística, mas de alguns livros que eu achei que é interessante pra gente nesse primeiro momento da história da igreja tá lendo já, né? Já está pesquisando. Como, por exemplo, a gente vai ter a próxima aula, sem ser essa a próxima, já vai falar sobre a patrística, sobre os pais da igreja. E esses escritores dos primeiros séculos, os livros estão aqui embaixo para você ler e tirar suas conclusões também, tá bom? E vamos ver o que Deus tem para nos ensinar hoje com a história do nosso povo. Nós tínhamos falado das heresias, falamos das principais, gnosticismo, marcionismo e montanismo, e nós falamos também, e o Newton relembrou hoje de manhã, que que a igreja precisou dar uma resposta a esse ataque que ela estava sofrendo de dentro dela mesma. E a gente viu que aquela frase do Irineu que dizia que a autoridade da igreja repousava sobre três coisas: o cânon, o credo e os bispos. E por isso, então, o título dessa nossa sessão. Nós falamos sobre o cânon, a formação do cânon, rapidamente. A gente não pôde entrar em detalhes. Eu ia até trazer um livro aí, esqueci, um livro do Geisler para mostrar para vocês. Vou trazer no domingo que vem. E para a gente não perder muito tempo, a gente vai então direto para falar dos credos. O que é um credo? É uma afirmação de fé. Uma das mais antigas é aquela: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem falou isso? Isso é um credo. Quem falou isso? Pedro, exatamente. Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é uma afirmação de fé. E uma das mais antigas que a gente tem, isso aí ainda está no Novo Testamento. Uma das mais antigas que a gente tem na história da igreja é: creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. A partir dessa frase, creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, veio aquele símbolo do peixe, por causa, ali está ictis, né? Porque existem duas maneiras de escrever, mas podemos dizer ictus. Ictus é o peixe. Essa palavra em grego significa peixe. E é uma abreviação, ela pode ser usada como uma abreviação no grego. Depois nós vamos ver umas figuras aí. Que é uma abreviação de Jesus Christos Theo Huios Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, esse é um credo bem antigo também. Mas o credo que o Irineu estava se referindo, onde ele dizia que a autoridade da igreja repousava, uma das coisas em que ela repousava, era o credo dos apóstolos. Já ouviram falar do credo dos apóstolos, ou credo apostólico? Ele é bem conhecido, esse credo apostólico.
Talvez eu falando, vocês reconheçam. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Esse é o credo apostólico. E existe uma história, né? Uma história muito interessante em que se diz que os apóstolos sentaram antes de ir para o mundo evangelizar, e aí Pedro começou. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, foi seguido logo depois por André, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E assim por diante, cada apóstolo falou um pedaço do credo apostólico, até terminar com o Mateus, que falou a parte final. É claro que isso aí é uma lenda. É evidente que não foi assim que aconteceu. O credo apostólico não foi feito pelos apóstolos. Ele, na verdade, era uma fórmula utilizada nos batismos naquela época. Então, o indivíduo que ia se batizar tinha que afirmar aquelas verdades. E isso acabou pegando como a fé da igreja resumida. Porque o cânon são aqueles 66 livros, mas eles achavam que precisava deixar claro o que é essencial, o que tem que ser tirado dali e que não pode ser negociado. Pausa, vamos fazer o nosso primeiro comentário da noite. Para mim é noite, para você pode ser dia, tá bom? Quem acompanha o canal de Fora da Gaiola, nas minhas ministrações, nos cultos e até para você que faz parte da comunidade aqui da sala, né? Eu chamo carinhosamente de comunidade da sala a igreja que se reúne na minha casa, né? Que é para você que frequenta os cultos aqui em casa, você já está careca de saber disso, porque é o que eu venho falando já há muito tempo. Eu venho falando, gente, o credo apostólico ele não é uma reza, ele não é uma oração, ela é uma confissão de fé. A primeira confissão de fé organizada da igreja é o credo apostólico, tá bom? E a segunda confissão de fé organizada da igreja é o que nós chamamos de credo niceno, que data mais ou menos do ano 325, 326 depois de Cristo, algo mais ou menos assim, mais ou menos naquela datação ali. O credo niceno, quando a gente vai observar, ele é uma readaptação do credo apostólico. Ele é o credo apostólico de maneira mais amplificada. Coisas que era necessário reafirmar na época em que o credo niceno foi composto, né? Eles pegaram o credo apostólico e começaram a amplificar ele para fazer uma distinção entre a doutrina trinitária e a doutrina ariana, né? Porque o Ario ele já tinha sido reprovado como herege. Por que eu falo herege entre aspas, gente? Porque ele, por mais que ele tivesse um pensamento errado, a meu ver, ele também estava errado. Cristo não é uma criatura de Deus. Jesus é gerado, como o próprio credo niceno diz. Cristo é gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por quê que eu tenho um olhar de misericórdia para o Ario, né? Ele não matou ninguém, ele não botou espada no pescoço de ninguém. Por que eu tenho um olhar de misericórdia para o Ario? Para você que está me ouvindo nesse momento, dizendo, meu Deus do céu, ele está compactuando com o herege. Gente, a Trindade é um mistério, tá bom? Pai, Filho e Espírito Santo é um mistério. Como Deus se comporta no seu ser na Trindade é um mistério. Não adianta a gente tentar entender mistérios que Deus não revelou. O Ario tem uma coleção de textos bíblicos que dá a entender que Jesus foi gerado pelo Pai em algum momento na eternidade e ele foi extremista nesse gerado pelo Pai. Ele entendia que o Pai criou Jesus. Hoje nós temos que seita que acredita dessa forma, né? Uma seita ariana aos Testemunhos de Jeová acredita que um dia na eternidade o Pai criou Jesus. Jesus é a primeira criatura do Pai, tá bom? E Ario acreditava desse jeito. Só que, por que eu tenho um olhar de misericórdia para ele? Porque ele fez uma confusão em relação ao gerado.
A vida de Ário era uma vida santa, ele era um homem santo, ele era um homem de bem, ele era um homem que era, como é que eu vou dizer, respeitado na época dele, como pessoa, como ser humano, como cristão. O problema de Ário era essa questão de dizer que Jesus era uma criatura. Mas por que que ele acreditava nisso? Porque tinha alguns textos bíblicos que davam uma impressão de que a coisa é mais ou menos desse jeito. Por isso que eu digo, eu não sei, a gente não pode condenar. Jesus não mandou a gente condenar ninguém. Jesus mandou a gente ouvir de tudo e reter o bem. Jesus falou que quem vai julgar a todos no dia do juízo é Deus. Nós não somos juízes, nós somos testemunhas de Jesus. A testemunha só julga ou abre a boca para falar alguma coisa, né, para testemunhar, caso lhe seja perguntado. Enquanto não me for perguntado, e eu acho que nunca vão me perguntar sobre Ário, o pai nunca vai parar no dia do juízo e dizer: vem cá, eu quero chamar aqui meu filho Dave para perguntar a ele o que ele acha de Ário. Eu não acho nada, eu não vivia, não conhecia ele pessoalmente, então não acho nada. Então meu olhar para ele é um olhar de misericórdia. Resumindo, o credo niceno e o credo apostólico, que é o que eu tinha para falar, são a primeira confissão de fé da igreja, tá bom? E para vocês que são meus amigos, que já viu eu falar isso, aí um professor falando, tá bom? Baseado no livro de David Calhoun, que é um doutor e pesquisador teológico e etc, tá bom? Já não é mais eu falando, tá bom? O credo apostólico, por isso que aqui em casa nós temos o costume de sempre, não todos os cultos, mas sempre a gente reafirma a nossa fé. Nós temos o credo apostólico e o niceno aqui, e nós recitamos o credo apostólico em conjunto em um momento do culto. Logo após o momento de louvor, nós recitamos o credo. Inclusive tem alguns cultos nossos no lar aqui, que se você for ver a gravação, já começa com o credo apostólico ou niceno, tá bom? A gente faz isso porque a igreja primitiva fazia. A gente faz isso porque é tradição da igreja de Jesus Cristo fazer isso, tá bom? É o meu pensamento, tá bom? Vamos dar seguimento à aula, para não ficar muito longo. E daí então surgiu o credo apostólico. Ele não tinha exatamente essa forma, essa história do desceu à mansão dos mortos foi inserida muito tempo depois, tá? Isso aí é um problema teológico, que nós não vamos abordar agora. E também nessa época surgiu a ideia da regra da fé. O que é a regra da fé? A regra da fé, o próprio David Calhoun, nas palestras dele, ele falou assim: eu não sei o que é a regra da fé. Ninguém sabe. A regra da fé eram verdades, era ortodoxia passada de pai da igreja para pai da igreja ou de bispo para bispo. Não era uma coisa que era passada para a igreja, era uma coisa passada de bispo para bispo. O Orígenes, ele disse o seguinte: a regra da fé é aquilo que foi passado pelos apóstolos por meio da ordem da sucessão. Então não dá para a gente definir muito claramente o que é a regra da fé. Mas de alguma maneira se achava que de um bispo para o outro se passava a verdade, se passava a ortodoxia. Isso é uma coisa um pouco confusa. Pode passar? Vamos falar então agora dessa ideia dos bispos. Os bispos. No Novo Testamento e no primeiro século, o modelo era aquele que nós conhecemos de liderança da igreja, com presbíteros e diáconos. Só. Então, durante o primeiro século era assim que era feito. Você tinha presbíteros e você tinha diáconos. Mas já no início do segundo século, já começa a haver uma maior centralização de poder na mão de um único presbítero. E isso começa a aparecer em vários lugares. Sempre há algum presbítero que se destaca mais, que conhece mais, que é mais influente, e esse presbítero começa a ganhar uma importância maior. E isso começa a ser incentivado por alguns pais da igreja. Como, por exemplo, o Inácio de Antioquia, que foi discípulo de João. Ele disse que ele já falava no início do segundo século a respeito de um único bispo acima dos outros. Um presbítero que ficasse acima dos outros, que é a forma tríplice de governo da igreja. Então passa a haver três
tipos de liderança: bispos, presbíteros e diáconos. E aí o Irineu de Lyon, piorou tudo quando ele introduziu a ideia da sucessão apostólica. A famosa ideia da sucessão apostólica. Ele, não sei de onde é que ele tirou isso, ele criou a ideia de que o bispo tinha que ser uma pessoa que pudesse provar a sua ligação aos apóstolos. Misericórdia. Vamos comentar aqui. Primeiro, para quem acompanha o canal e viu o meu estudo sobre pastorado, né, eu fiz um estudo bem longo aqui sobre pastorado, explicando algumas situações relacionadas ao tema. E lá eu falei uma coisa que pode ter escandalizado algumas pessoas, que é a questão de que pastor, o título pastor, não existe no Novo Testamento. Por mais que Paulo tenha escrito que Deus chamou uns para ser pastores, mestres e etc., apóstolo, esse pastores aí é uma função, que era quem cumpria essa função, era o presbítero. O presbítero era o pastor na época do Novo Testamento, tá bom? No primeiro século. O presbítero era o pastor. Então tinha o presbítero que tomava conta de uma igreja que ficava na casa dele, que reunia-se na casa dele, tá bom? Ou na casa de algum outro irmão, mas o costume era que a igreja se reunisse na casa do presbítero. A palavra presbítero, eu falei para vocês lá no estudo sobre pastorado, que a palavra presbítero e bispo significa a mesma coisa, que significa ancião. E ancião, que significa velho, né? Tem a conotação de que o presbítero tinha que ser alguém que fosse mais velho na fé, que tivesse a função de supervisionar a comunidade cristã, tá bom? O presbítero era o irmão mais velho na fé, que tinha a função de supervisionar a comunidade cristã. Como assim ele teria um conhecimento um pouco maior do que os demais? Ele teria a capacidade de liderar, entre aspas, né? Ele teria a capacidade de liderar no modelo cristão, vamos falar assim, porque não existe líder no cristianismo de Jesus. Não existe líder. O próprio Cristo condena essa questão de cargos, quando ele fala, né, e Mateus escreve lá o capítulo 23 de Mateus, você vai ver Jesus dando uma paulada, uma cacetada nessa ideia de cargo dentro da igreja. A igreja não é para ter cargo. Não é cargos que se tem funções. O pastor, ele não é um cargo que está acima dos demais. O pastor é um jovem, ou um homem, ou um senhor que tem a função de supervisionar a comunidade. Ele tem a função de ensinar a palavra de Deus para a comunidade. Ele tem a função de apontar para a comunidade a maneira correta de se viver segundo a Escritura. Isso é o que é ser um pastor. Ele tem a função. Ele é um presbítero, um irmão mais velho na fé que tem capacidade de ensinar. É só isso. Biblicamente falando, é isso. Aí você vê o irmão aqui, o professor Júlio, explicando de maneira muito bem, só que ele ainda está superficial. Ele deve aprofundar aí, mas de maneira bem superficial ele vem e comenta logo de cara que no Novo Testamento e no primeiro século a igreja só tinha presbítero e diácono. E por que Paulo fala que tinha o bispo? Que história é essa? Como eu acabei de dizer, bispo e presbítero é a mesma coisa. Tanto vou explicar para vocês que aqui no Brasil tem algo parecido. Existem coisas que aqui na Bahia nós chamamos de uma coisa e no Rio de Janeiro, por exemplo, chama-se de outra. Eu vou dar um exemplo. Aqui na Bahia nós temos digamos assim, seria uma espécie de picolé, né? Que tem no saco, que a gente chama aqui de geladinho. No Rio de Janeiro chama de sacolé. Em outra região do país chama de din-din. E em outra região do país chama de chup-chup. Aí vem a questão, se você estiver escrevendo uma carta para quem está no Rio de Janeiro, você vai falar do geladinho, você vai falar do sacolé.
Quando você está escrevendo uma carta para o baiano, você não vai chamar de sacolé, você vai chamar de geladinho. A mesma coisa era o bispo e o presbítero. Presbítero era chamado de presbítero em uma região do Império Romano, né? Em uma região onde o evangelho tinha chegado. Na outra região, não chamava de presbítero, chamava de bispo. Aí o que acontece? No segundo século, a coisa vai tomando forma diferente. A coisa vai começando a modificar. No primeiro século, a igreja era formada de apóstolo, presbítero e diácono. Só esses três poderes. No segundo século, não temos mais apóstolos, nem houve sucessão apostólica, né? Aqui a prova de que encerrou o apostolado, a era apostólica, encerra-se no ano 103 depois de Cristo com a morte do apóstolo João. Porque caso houvesse a necessidade de ter apóstolos na igreja, com a morte dos apóstolos teriam que impor as mãos sobre as pessoas, transformando-as nos seus sucessores apostólicos. Não existe sucessão apostólica em termos de um apóstolo deixou outro apóstolo. Você consegue perceber isso na história? Por que as igrejas apostólicas hoje, né, apostólicas que assumem a identidade de igreja apostólica e colocam alguém para exercer a função de apóstolo, que não é função aqui para a gente, é cargo, né? Coloca a pessoa com cargo de apóstolo hoje, está errado? Historicamente está errado. Biblicamente está errado. Tá bom? Se fosse ter uma sucessão apostólica, um apóstolo sai e entra outro no lugar, deveria se ter aqui agora. Então, no segundo século, não acontece isso. Com a morte de João, com a morte de Pedro, de Paulo, não há mais apóstolos. Os apóstolos todos morreram lá no primeiro século, na era apostólica, tá bom? O último apóstolo foi João, que morreu no ano 103, ou seja, no segundo século. Depois da morte de João, o que acontece? Inácio começa a trazer a ideia para a igreja, né, de que teria os presbíteros e acima dos presbíteros teria o bispo, que ele supervisionaria os presbíteros. Até o segundo século, né, essa primeira metade do segundo século, ou seja, até o ano 150, que é a primeira metade do segundo século, é até aí, tá bom? Um século são 100 anos. Então, primeira metade até o ano 150. Então, a primeira metade do segundo século, a ideia era essa, né, de ter um bispo supervisionando os presbíteros. E o espírito que tinha na igreja era justamente de supervisionar. Não era bem de cargo. Ainda aí não era bem cargo, era função. Qual o intuito de Inácio de Antioquia? O presbítero supervisiona a comunidade que está na casa dele. E o outro presbítero supervisiona a comunidade que está na casa dele. Seria bom, seria muito maneiro, seria muito legal se tivesse um presbítero que tivesse a função de supervisionar os outros presbíteros. Esse rapaz, né, esse homem, esse senhor, que teria essa função de ser o supervisionador mor, a função dele seria de sair de congregação em congregação. Ele iria passar um tempo na congregação de Corinto, depois ele ia passar um tempo na outra congregação. A função dele seria supervisionar os supervisores, tá entendendo? Na visão de Inácio de Antioquia era mais ou menos isso aí. Embora o bispo tivesse a sua própria comunidade para tomar conta, nessa própria comunidade teria um presbítero. Por isso ele poderia passar de igreja em igreja. É uma ideia legal, gente? É uma ideia legal, porque assim você tem como saber o que está acontecendo em toda a comunidade, tá bom? Como até nesse tempo aí a comunidade era uma só, não tinha denominações, a melhor maneira que tinha era essa. Você pegar um bispo que tem autoridade e botar ele para passear pelas demais. Não era avisando o cargo. Na época de Irineu de Lyon, né, Irineu de Lyon nasceu no ano 100 e alguma coisa, eu estou colocando na tela aí para você, e morreu no ano determinado aí. No ano 200 e alguma coisa ele falece. E Inácio de Antioquia encerra suas atividades no ano 107 depois de Cristo, quando ele sofre o martírio dele, né? Então, a visão de Inácio de Antioquia de ter um único bispo
pega ali do final do primeiro século, do final da era apostólica, para o início da era pós-apostólica, né? Para o início da era do segundo século. E no ano 130 nasce Irineu de Lyon, e ele só deve começar a escrever alguma coisa lá para o ano 160 depois de Cristo, mais ou menos. Ou seja, na metade do segundo século, Irineu de Lyon começa a escrever alguma coisa a respeito da doutrina cristã. E ali nasce a ideia de que esse bispo, que ficaria sobre os demais, ele não poderia ser qualquer bispo. Ele teria que ser um bispo que provasse a sua linhagem apostólica. Ou seja, o sucessor dele teria que ter sido escolhido pelo sucessor de alguém que foi sucessor, de que foi sucessor, de que quem escolheu foi um dos apóstolos. Você entende? Ele que teria que ter uma genealogia, vamos dizer assim, né? Uma genealogia que levasse até um apóstolo, né? Ele teria que ter uma antecedência, né? Até um apóstolo. Ou seja, já na época do Irineu, lá no ano 160 depois de Cristo, nessa época a igreja já começa a se perder. A igreja começa a esquecer a simplicidade do evangelho. Veja que quando começou era presbítero e diácono. Depois, bota um bispo acima dos demais. Depois, esse bispo que está acima dos demais tem que ter uma sucessão apostólica. Aí depois vai inventando tanta coisa até chegar nos nossos dias. Tá bom? Mas biblicamente falando era presbítero e diácono. E hoje continua sendo assim. Eternamente continua sendo assim. Porque essas coisas aqui de bispo acima dos demais é invenção humana. Tá bom? É o homem que inventou. Ali vai começando a nascer o espírito da religião cristã. Né? Nós não somos uma religião cristã. Se você acha que você está numa religião cristã, você ainda não entendeu direito o evangelho de Jesus Cristo. Tá bom? Jesus não veio trazer uma nova religião. Jesus veio trazer a salvação do homem. Tá bom? Vamos dar seguimento à aula aqui. Acho que já falei demais aqui sobre esse assunto. Certo? Então, por exemplo, se o Newton não puder provar a ligação dele com os apóstolos, ele não pode ser um bispo. Ele pode ser um presbítero, mas não pode ser um bispo. Então, eles começam a cometer esses erros, eles começam a circular de um para o outro e começam a afetar a igreja. Isso aí deve ter ocorrido por uma série de motivos. A gente tem registros de que Cipriano, por exemplo, ele começou a dar instruções para os outros presbíteros, começou a dizer o que eles deviam fazer. E aí, então tem envolvido aí questões de personalidade, tem questões envolvidas de orgulho, um querendo ser mais do que o outro. E tudo isso aí acabou afetando a igreja, de uma maneira ou de outra, acabou-se tendo a figura dos bispos. Pode passar aí. E orgulho, um querendo ser mais do que o outro. E tudo isso aí acabou afetando a igreja, de uma maneira ou de outra, acabou-se tendo a figura dos bispos. Pode passar aí. Bom, pessoal, ele acabou de falar aqui aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, a respeito da entrada da religiosidade na comunidade cristã. Veja que ele diz, ali tinha orgulho envolvido e tal. E eu quero relembrar a vocês que houve nos próprios apóstolos, isso está registrado no Novo Testamento, uma discussão entre eles sobre quem seria o maior dos apóstolos. E Jesus olha para ele e fala, quem quiser ser o menor, seja como uma criança, seja como o menor. Quem quiser ser o maior, seja como uma criança, seja como o menor. Aí pega um menino, bota no meio assim e fala, o reino dos céus, tal. Ele começa a dar uma lição de moral. Jesus fala isso pelo menos umas 3 vezes com os apóstolos, porque existe essa briga de quem é o mais importante, umas 2 ou 3 vezes registrado na Escritura. E aí fica a pergunta, se homens cheios do Espírito Santo como os apóstolos tiveram briga para saber quem é o maior, quem é o líder entre eles, imagine o que aconteceu na igreja depois que eles morreram aí, né, com os seus sucessores, vamos dizer assim, que a gente sabe que não era sucessor apostólico no termo de ser apóstolos, mas bispos, presbíteros que ficaram nos seus lugares tomando conta da congregação. Como não? Eles que estavam vendo Jesus
passou por esse pecado do orgulho, o pecado de querer ser maior, de querer ter autoridade mais do que o outro, por que não depois com pessoas que não viram Jesus? Tá entendendo? A religiosidade começou ali. E essa religiosidade vem dessa época aí até os dias de hoje. Se você der espaço ao seu coração, você segue essa linha de você querer mandar nos demais da comunidade. Tem que vigiar. Aqui em casa mesmo eu vigio sempre. Peço a Deus misericórdia, peço a Ele para estar sondando meu coração e modificando meu coração para a glória dEle. Busco sempre a mostrar para a comunidade que nós todos somos um, temos funções diferentes, porque tem que ter função diferente para que a coisa funcione. Eu vou usar a nossa sociedade brasileira para ilustrar o que acontece dentro da Igreja de Jesus Cristo. E vou provar para você que essa questão de diácono, presbítero, bispo, são só funções que a gente tem dentro do reino de Deus, mas não faz um ser maior do que o outro. Eu vou provar para você agora, presta atenção. Na nossa sociedade, nós precisamos dos lixeiros, que são aquelas pessoas que colhem o lixo das ruas, que botam no caminhãozinho e levam para determinado lugar para o aterro sanitário. Sem essas pessoas, como seria a sociedade? Suja. Tem que ter alguém para ocupar aquela função. Na sociedade nós temos os policiais, que são pessoas que têm a função de manter a ordem na sociedade. Na sociedade nós temos os médicos, nós temos o padeiro, nós temos o mecânico. Se todo mundo fosse mecânico, quem colheria o lixo da cidade? Se todo mundo fosse lixeiro, quem faria uma operação? Quem faria passaria medicamentos para outra pessoa? Você entende agora? Se você não entendeu, eu acho que eu não tenho como explicar de maneira mais eficiente. É necessário ter o lixeiro, o médico, o motorista, o mecânico, é necessário ter o padeiro, é necessário para que a sociedade exista como sociedade. Tem que haver todas essas pessoas exercendo essas funções. A mesma coisa é a igreja. Para que a ordem na igreja seja de maneira mais acertada, né, para que a igreja esteja de maneira com uma funcionalidade muito boa, é necessário ter pessoas ocupando, não vou dizer posições, mas ocupando funções diferentes, que às vezes aparenta até ter valor diferente, mas não, todas têm o mesmo valor. Eu digo a vocês, se os lixeiros fizerem greve de não remover o lixo por uma semana, como é que fica a sua cidade? Se os padeiros da sua cidade fizerem greve, dizer que não vai mais fazer pão, como é que fica? Se os médicos pararem, se os motoristas pararem, você viu o que a greve de caminhoneiro fez no país? Aí muitos de nós olham para um caminhoneiro e dizem que isso é só um caminhoneiro. Eles pararam o Brasil, mostrando que nós somos uma máquina. E cada pessoa, né, cada coisa nessa máquina chamada sociedade, é uma peça, é uma engrenagem que faz com que a sociedade continue andando, continue fluindo. Qualquer peça que esteja quebrada nessa sociedade faz com que a coisa não ande. Tá entendendo? A mesma coisa é a igreja. É necessário ter essas peças para que funcione. Tá bom? É só isso. Mas o que acontece? Eu quero ser pastor porque eu vou mandar, eu vou falar. Tem gente que é megalomaníaca, gosta de falar e que todo mundo fique ouvindo, acha ela importante, aquela coisa toda. Gente, é barca furada, tá bom? Se você tem um pastor que bate na mesa e diz, essa igreja é minha, quem manda aqui sou eu. Se você tem um líder, né, que está na sua igreja e ele diz que ele que manda naquele lugar ali, realmente ele deve mandar mesmo. Jesus deve estar de fora disso aí. Vamos seguir aqui. Cuidado com a vaidade, viu? Você que quer então, ali eu falei isso, eu já falei, o apoio do Inácio de Antioquia e do Irineu de Lyon. Por quê? Porque os bispos passaram a ser uma coisa importante. Por uma questão de eficiência, é muito mais fácil, se a liderança estiver na mão de um só, é muito mais fácil tomar as decisões, é muito mais fácil reagir rápido a alguma coisa que aconteça.
Então até o David Calhoun comenta, né, que ele é presbiteriano, então ele fala, no modelo presbiteriano ele crê que é bíblico, mas não necessariamente é o mais eficiente. Às vezes para tomar uma decisão leva uma vida. Então a ideia era de eficiência. Um bispo com o poder na mão dele resolvia rapidamente qualquer problema que acontecesse. E também uma outra ideia por trás da criação e do estabelecimento desses bispos era o fortalecimento da ortodoxia. Eu considero que isso é uma faca de dois gumes. Porque, por um lado, se você tiver um bispo fiel, ótimo, ele vai ser um indivíduo que vai sustentar a ortodoxia. Agora, se ele não for, ele sozinho pode levar toda a igreja para um caminho errado. Pode passar isso. Essa ideia de poder na igreja, essa ideia de centralização de poder, foi levando a outros aspectos também danosos depois. Porque, na verdade é assim, se você vai ter um bispo para cada cidade, e isso aí começou muito cedo, já no segundo século, como nós vimos, você estabeleceu uma gradação entre os presbíteros daquela cidade. Existe um presbítero daquela cidade que é o mais importante, o que tem mais autoridade, o que é mais reconhecido. Só que a mesma ideia pode ser extrapolada. Uma coisa é você ser, vamos fazer uma comparação, uma coisa é você ser o bispo de São Paulo, aqui no Brasil, e outra coisa é você ser o bispo do Oiapoque. A importância que você tem sendo bispo de São Paulo é diferente da importância que você tem sendo bispo do Oiapoque. E isso aí aconteceu realmente naquela época. As igrejas mais importantes logo se destacaram. No Oriente, as igrejas mais importantes eram Jerusalém, Cesareia, Antioquia, Alexandria e Constantinopla. E no Ocidente, só uma. Roma. Gente, começa aqui, tudo tem explicação histórica. O Newton hoje falou sobre isso e é verdade. Tudo que a gente crê tem um fundo histórico. Tudo que acontece tem um fundo histórico. Não existe teologia sem história. Isso o Newton frisou hoje de manhã e é verdade. Olha só o que começa a acontecer. E nós vamos ver hoje mais coisas que começaram a acontecer que foram levando numa certa direção. Aqui já começa a levar numa certa direção. Poder descentralizado no Oriente, como é até hoje, e poder centralizado no Ocidente. Muito interessante isso que vai acontecendo. E olha só o Irineu. Irineu foi um grande homem de Deus, combateu os gnósticos de maneira exemplar, foi extremamente útil para a igreja, só que ele também prejudicou. A ideia da sucessão apostólica não ajudou muito, e essa frase aí é de uma infelicidade tremenda. Olha o que ele disse. É um caso de necessidade que todas as igrejas deveriam concordar com essa igreja, por causa da sua preeminente autoridade. De quem ele está falando? De Roma. E aí as coisas então vão piorando. Pode passar. Aí só para mostrar para vocês, o João hoje está meio... não está nas melhores condições, eu também não estou, vocês já perceberam, né? Mas eu vou rapidamente mostrar aqui. Aqui só um exemplo, né? Nós falamos do cânon no domingo passado. Aqui é um pedaço de papiro. Um pedaço de papiro real que nós temos hoje. Aí está escrito, depois alguém que saiba ler em grego aí pode ler para nós. É uma página do P46. Esse manuscrito é do século III. Vocês sabem que nós não temos os originais não existem mais. Então, isso aí é um pedaço. Aí ali está escrito 1 Coríntios 11, 33 a 12, 9. Dá uma pausa aqui para fazer esse comentário. Não pode passar por aqui à toa. Uma vez eu falei aqui, inclusive o estudo ainda está aqui, tá bom? O estudo está aqui, é um dos primeiros vídeos que eu postei aqui no canal. Não é bem um vídeo, é um áudio que eu gravei e coloquei uma capa. Pode se chamar de podcast, né? Um estudo em áudio que eu falo da palavra de Deus. E lá eu digo que os originais não existem. Que o que nós temos e chamamos de os originais hoje é uma cópia da cópia da cópia dos originais.
e eu fui apedrejado de tudo quanto é lado por pessoas que, claro, que não têm conhecimento. Se tivesse conhecimento, não iria me apedrejar. Me chamaram de anticristo, me chamaram de tanta coisa. Alguns comentários até eu apaguei para não gerar muita comoção aqui no canal. Mas o fato é que qualquer pessoa que estude sabe que não existem os originais. Os originais que nós chamamos são cópia da cópia dos originais. Alguns manuscritos datam do 3º século, ou seja, o 1º século, o 2º século do ano 101 até o ano 200, e o 3º século é do ano 201 até o ano 300. Então é data do 3º século, ou seja, no 200, e é o 201 para frente, tá bom? Os manuscritos mais antigos que a gente tem. Agora, por último, foi que acharam parte do Evangelho de Marcos na cara de uma múmia, né? E eu já falei disso aqui num vídeo passado, não vou me repetir. Se você quer saber, vai lá, procure ler, ou ver o estudo todo completo, que vocês vão ver isso aí. Fora esse pedaço de papiro que acharam do Evangelho de Marcos na cara da múmia, nós não temos mais nenhuma coisa datada do 1º século, porque o Evangelho de Marcos, a cópia que acharam na cara da múmia, está datado mais ou menos do ano 80 depois de Cristo a 90. Ou seja, o 1º século era apostólica. É o manuscrito que nós temos mais antigo. Aí você fala, como é que o Evangelho de Marcos foi parar na cara de uma múmia? Já para dar uma pincelada de novo aqui, para vocês não ficarem chorando. É simples, o copista que estava copiando o Evangelho de Marcos, né, para o papiro, ele errou, virou tinta no papiro, e quando um copista fazia isso, aquela cópia dele não presta mais para nada. E como a galera mumificava as pessoas usando papiro, e parte do papiro que era usado na mumificação era papiro reciclável, ou seja, alguém estava escrevendo alguma coisa, errou, pega aquele papiro, vende para o mumificador por determinado valor, e aí ele usa aquilo para fazer a mumiazinha dele. Graças a Deus esse copista vendeu esse pedaço de papiro, né, ao mumificador, que caso não fosse isso a gente não ia ter nenhuma escritura do 1º século. Não temos nenhuma escritura do 1º século, a não ser essa parte do Evangelho de Marcos. Então, se podemos chamar de original, podemos chamar de original aí essa parte do Evangelho de Marcos que foi achado na cara de uma múmia. Aqui nós temos, isso aqui é uma pichação em Éfeso, num muro, lá da igreja primitiva, com o símbolo do peixe. Jesus Christus, Theos, Huios, Soter. Certo? Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Pode passar. Aí nós temos o Inácio de Antioquia. Ele foi martirizado, por isso que aparecem esses leões aí, junto com ele. E aparece também aqui o Irineu de Lyon. Aquele ali foi discípulo de João, tá? Ele é muito antigo, esse Inácio de Antioquia. Ele foi discípulo de João. Qual foi o outro discípulo de João que nós vimos no domingo passado? Quem é que lembra? Policarpo. Policarpo que foi mestre do Irineu, certo? Em Esmirna. Pode passar então. Pronto, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá bom? É a segunda parte do vídeo que nós fizemos pela manhã agora, que é o Cânon Credo dos Bispos. Essas 3 coisas que foram separadas na igreja, que tinham autoridade, tá bom? Era elas que davam, nos 3, 4 primeiros séculos, era ela que dava autoridade à igreja. Como assim autoridade, cara? Que história é essa? Como a gente já falou no vídeo passado, estava tendo um burburinho de heresias nascendo, e a maneira que a igreja teve de se defender dessas heresias foi o cânon, ou seja, separar aquilo que é de Deus do que não é, aquilo que realmente foi inspirado por Deus e aquilo que foi humano, aquilo que é falso ou aquilo que é humano. A gente precisa fazer essa separação também do que é falso e do que é humano. Existem livros que nós chamamos de apócrifo, que não é que ele é falso, mas é que ele é humano. Foi uma escritura humana, com um nível de inspiração divina, tal qual Deus inspira a gente para fazer uma pregação, entendeu?
entendendo? A inspiração que Deus dá para um pregador hoje em dia, por exemplo, quando eu estou ministrando a palavra de Deus, a inspiração que ele dá para mim é diferente da inspiração que ele deu para os apóstolos e para quem escreveu aquilo que hoje a gente tem como escritura sagrada. Completamente diferente. Então, existem escritos que têm certa inspiração divina, mas que são humanos. Produção humana, que é ótimo para o nosso ensino, que é ótimo para a nossa vida cristã, que é ótimo para o nosso devocional, mas que é coisa humana, tá bom? E o credo, que é a confissão de fé, a primeira confissão de fé da igreja, a igreja tinha que estabelecer no que ela cria. O que é o credo? É a lista de coisas que uma pessoa precisa acreditar para ser cristão. Fato. Só isso. O credo é a lista de coisas que a pessoa tem que acreditar para ser cristão. Cadê a lista? Onde que está a lista? A lista é aquela oraçãozinha que a Igreja Católica Romana faz, chama de oração, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e etc, né? A gente pode utilizar também o credo niceno, tá bom? Que já é o credo apostólico melhorado, né? Ele introduzido mais algumas coisas, mais alguns detalhes que fazem com que a nossa fé fique mais específica. Vamos falar assim, o credo niceno é o credo apostólico com mais amplitude, mais específico. Ele trata da fé cristã de uma maneira mais específica, tá bom? Essa é a lista do que crê e do que não crê. Você não tem que discordar de alguma coisa que esteja ali. Sinto muito, tá bom? Nem dá para discordar do credo apostólico nem do niceno. Não tem o que discordar ali. Se a gente discordar de alguma coisa daquilo ali, a gente deixa de ser cristão imediatamente. Esse é o meu pensamento e é o pensamento da igreja primitiva, o pensamento da igreja pós-apostólica, a igreja dos primeiros séculos que a gente admira tanto, a igreja que ia enfrentar os leões, que não tinha medo da morte. Essa igreja acreditava da forma como eu estou dizendo aqui. E os bispos era a maneira, como eu já tinha falado também no vídeo passado aí, a maneira que a igreja tinha de se defender dos hereges, já que não tinha ainda. Gente, o cânon, a gente está falando aqui de Policarpo, de Inácio, de Irineu. Esses homens todos viveram antes do ano 367 depois de Cristo. Como assim, David, 367? A lista de Atanásio, que é o Novo Testamento que a gente tem, a lista de Atanásio, né, a lista de sugestões de livros inspirados por Deus do Novo Testamento, que a gente chamou de Novo Testamento, os 27 livros, que a lista de Atanásio foi sugerida no ano 367, foi colocada, né, em prática no ano 367. Nós estamos falando de homens que alguns nasceram, né, no ano 35 depois de Cristo, e vieram ser martirizados no ano 99 depois de Cristo, no ano 107 depois de Cristo. Estamos falando de homens que nasceram no ano 130 depois de Cristo e vieram ser martirizados no ano 202, 203. Estamos falando de homens que viveram antes do terceiro século, antes do quarto século, antes do ano 300, antes do ano 320, ou seja, bem antes de ter o Novo Testamento, sabe, concluído. Que dirás ter ele para todo crente? Aí você fala, o que isso tem a ver, David? Olha só, se eu não tenho o Novo Testamento reunido, eu não tenho uma garantia do que é pregação de Deus e do que não é. A chance de eu ser pego por um falso profeta é muito grande. Então estabeleceu-se essa questão da sucessão apostólica e do bispo, da presença do bispo nos cultos, de você não ir em um batismo, não ir em um culto, se você não identificar ali naquela casa algum bispo que tivesse autoridade de Jesus Cristo, tá entendendo? Que pertencesse de fato à igreja de Jesus, porque naquela época, nos 3, 4 primeiros séculos, o número de heresia era gigantesco. Tinha igrejas, né, gnósticas, tinha igrejas nicolaítas, tinha igreja de a gosto do freguês. Hoje a gente vê esse mundaréu de igreja aqui, a gente pensa que é só na nossa época, mas não é. E naquela época era pior do que hoje. Na verdade, hoje algumas coisas têm se resgatado daquela época. Hoje existem igrejas gnósticas e estão pregando abertamente aqui na internet. Tem igrejas hoje que são gnósticas, ressuscitando os evangelhos gnósticos perdidos.
Tá entendendo? E existem igrejas nicolaítas nos nossos dias, que não utilizam mais o termo nicolaíta, mas fazem, digamos assim, swing, tá bom? Dentro da igreja, né? Você tem o hábito de ter swing. Para quem não sabe o que é swing, é troca de esposa, tá bom? Ser nicolaíta é isso. Então você tá lá no culto, tá adorando a Jesus, mas por trás dos bastidores tá trocando a esposa com o irmão, indo na casa do irmão fazer, sabe, aquelas coisas todas, e uma imoralidade sexual terrível, compartilhando as esposas entre si e várias outras coisas feias que não é bom nem a gente mencionar. Então a igreja primitiva e pós-apostólica não era tão pura, né? O ambiente, a igreja era pura, mas o ambiente que eu digo, né? O ambiente cristão, o ambiente religioso, não estava livre dos perigos que a gente vê hoje, tá bom? Então hoje nós temos o Novo Testamento definido, que é está sobre o cânon, né? Canônico, os livros que a gente sabe que foi escrito por apóstolo, livros que a gente sabe que foi escrito por pessoas que tinham a autoridade dos apóstolos para fazer aquilo, como é o caso de Lucas e o caso de Marcos. Ambos não eram apóstolos de Cristo, mas fizeram tudo sob supervisão de apóstolos. O Evangelho de Marcos foi ditado por Pedro, tá bom? E o Lucas, ele sentou com os apóstolos e perguntou, pediu informação, ele viajou, foi procurar os parentes de Maria, foi conversar com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus, ou seja, ele fez uma pesquisa muito boa e fez o evangelho mais completo, e várias outras situações. O livro de Hebreus foi escrito provavelmente ou por Apolo, que tinha comunhão com Paulo e com os demais apóstolos, era reconhecido na comunidade cristã, ou por Clemente Romano, que foi discípulo do apóstolo Pedro e que andou com o apóstolo Paulo, tá bom? Clemente Romano morreu no ano 99 depois de Cristo, ou seja, ele chegou a falecer antes mesmo do apóstolo João, tá bom? E ele escreveu coisas também, ele escreveu cartas também, que a gente vai ver aí pra frente, tá bom? Então hoje nós temos como nos defender das doutrinas sem necessariamente ter um pastor do nosso lado nos dizendo, olha, aquilo está certo, aquilo está errado. Hoje não, você com a Bíblia aberta, você pega a Bíblia, olha o que o cara está falando, você sabe se aquilo que ele está falando é certo ou errado. Aquela igreja dos 4 primeiros séculos não podia fazer isso. Nem todo mundo tinha os evangelhos todos. Nem todo mundo tinha um Novo Testamento completo. Tá bom? Nem todo mundo tinha. Então, muito obrigado. Se inscreva no canal. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike também, tá bom? Deixa um comentário aí. Só seja, digamos assim, educado no seu comentário. Não seja grosseiro, tá bom? Jesus não era grosseiro. Ele não era uma pessoa grossa, gratuita, tá bom? Jesus fazia grosseria com quem era hipócrita. Eu não sou hipócrita, eu não mereço sua grosseria, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.